Bom, pessoal, boa noite. Então, vamos iniciar a nossa aula. Eu vou apresentar primeiro aqui Eu estou com 3 propostas iniciais. A primeira, para apresentar aqui o site da UERJ, tá? A segunda, para a gente poder corrigir questões anteriores de física, que, no caso, assuntos que ficaram com a minha responsabilidade. E a terceira pauta, ou terceiro momento, trabalhar questões e assuntos que não foram trabalhados aqui. Então, vou colocar aqui a apresentação do site. Então, beleza. Está aqui o site da UERJ. Nesse site aqui, é interessante que você explore-o bastante, né? Na parte superior aqui você tem página principal, tem as informações básicas de lá, o vestibular 2024, tudinho, né? Cartão de confirmação, beleza, número de vagas. Aí depois, ao lado, que é o nosso objetivo aqui, os vestibulares anteriores. Os vestibulares anteriores você pode pegar aqui de 2019, 2018, o nosso primeiro momento, né, exame de qualificação, os exames de qualificação, que é o primeiro exame e o segundo exame. Para o primeiro exame, você tem, clicando lá em provas e gabaritos, tá? Provas e gabaritos. Pegando aqui exame de qualificação, primeiro exame, provas e gabaritos. Chegando aqui, já na outra página, que a gente foi direcionado, é muito legal também você entrar nessa parte simulada, para você se ambientar a prova, tá? Na prova de exame de qualificação, se a gente clicar nela, você vai ver o modelo padrão da prova da UERJ, no caso aqui, 2019, né? Total 40 folhas, tá? 40 folhas. Tem as instruções, então significa que são somente 4 itens. Desses 4 itens, você então tem 25% de chances de acerto. Beleza? Tem o restante das instruções. Isso aqui é muito importante, tá? Essa parte aqui, para você conhecer a prova. Aqui, ó, as questões de 1 a 11 estão relacionadas ao texto base, apresentado na página 3. Esse texto base, em relação a essa prova, tá aí o texto base, 3 teses sobre o avanço da febre amarela, né? Aqui fala sobre o surto, né? A epidemia, a questão da febre amarela toda, tem a Aedes aegypti, questão também do mosquito da dengue, né? A febre amarela, o vírus, o mosquito. E esse texto base vai ser suporte para todas as questões que envolvem as disciplinas de física, química, matemática, todas estão distribuídas nesse período aí da questão 1 até a questão 13, questão 11, perdão. Então, você tem aqui, ó, a parte daquele texto base, questão de matemática, né? Questão de matemática também, pouquíssimo. Aí aqui já envolve biologia, uma questãozinha de biologia, você não pode perder essas questões, na verdade. Tem aqui também que envolve geografia, tá? Geografia, uma de física aqui, ó. Olha que é de física. Estima-se que o mosquito seja capaz de voar 3 km por dia.
como informa o texto. Nessas condições, qual a velocidade média do mosquito em quilômetro por hora? Essa questão aqui é bem tranquila, onde você, nessa questão aqui, o assunto é lá que a Luana está trabalhando com vocês. Velocidade média, né? Delta S, 3 quilômetros, e o dia, o delta T. O por, na verdade, é divisão, né? Você tem a divisão aqui, 3 por dia. Um dia tem quantas horas, pessoal? Fala comigo. Um dia tem quantas 24. horas? Então, nessa questão, bem simples, 3 dividido por 24. 3 dividido por 24, você simplificando, fica 1 por 8. 1 dividido por 8. Vem na calculadora aí, por gentileza, rapidinho, quanto que é 1 dividido por 8. Por que 1 dividido por 8? Se você pegar o 3 em cima e o 24 embaixo, divide em cima e embaixo por 3, em cima fica 1, 0,25. né? Obrigado. 1, o numerador, e o 8 é o denominador. Então, 0,25, alternativa à letra bola. Questão bem tranquila para dar uma esquentada, tá? Eu achei pertinente eu vir sinalizando as questões do texto base para você, né? Pensar não, na verdade, você perceber que elas são importantes, tá? Língua portuguesa, tá aí, beleza. Aí aqui, acredito que Ô, professor, licença, eu. acho que você marcou a questão errada, é 0,25. Não, é 125. Ah, então beleza, obrigado. Você falou 25, então é a letra A. Valeu, valeu. 0,125. Não é isso? 0,125. Eu não estou calculadora aqui, não, hein? Isso aí. Isso Então, aí. beleza, beleza. Então, pessoal, nessa questão do texto base lá, sempre tem, tá? Da questão 1 até a questão 11, todas as matérias associar uma ou duas questões de cada disciplina, tá? Aí na questão 11 acaba, aí já entra as questões que já estão separadas ali. Linguagens, aqui embaixo, aqui, linguagens, tá? A língua portuguesa, a língua estrangeira, tem o texto do soneto. Eu acho muito importante você explorar a página da UERJ para poder se ambientando, tá bom, pessoal? Não pode desconectar. Aqui é espanhol, se você marcou para fazer espanhol. Aí depois tem espanhol, beleza. Tem francês, né? Francês também. Aí depois tem inglês, I have, not. Tá tudo aqui. Logo depois vem matemática. Tem as questões de matemática para você trabalhar, tá? Depois da matemática vem ciência da natureza, biologia, química e física. Tá bom, pessoal? Então, o objetivo inicial aqui é só para mostrar que aqui no site da UERJ você não tem como ficar parado. Não tem como ficar parado. Tem as provas, tem o gabarito. Se você quer passar na prova da UERJ, você tem que trabalhar essas questões aqui todas. E em cima de cada questão você estuda. Ah, não sei um assunto. Você pesquisa na internet, vai assistir vídeo e vai estudar aquele assunto. Se você voltar naquela questão, você vai conseguir resolver. O concurseiro estuda através de questões anteriores da banca. E a banca, na ocasião aqui, é a própria UERJ. Tá bom, pessoal? Então, vamos ao nosso foco. Vocês estão vendo aqui a apresentação em PowerPoint? Fala comigo, ou estão no site ainda? No site. É no site ainda. No site? Então, Tá no site ainda, no site. Valeu, pessoal, valeu. Então, vou apresentar aqui o PowerPoint. E logo depois, a gente vem trabalhando a solução dela.
Bom? Bom, para essa questão aqui, essa questãozinha, vamos à leitura, tá? Vamos lá. Para exemplificação do princípio de Pascal, um professor constrói uma prensa hidráulica utilizando 2 seringas, água e um pedaço de mangueira, como mostra a figura, né? Como ilustra a imagem, no caso. Sobre o êmbolo, vocês estão vendo a figura? Sim. Tá, beleza. Então, sobre o êmbolo da seringa A, o êmbolo é essa parte achatadinha aqui da seringa, onde está a parte da letra A, tá? São colocados 100 moedas de R$1. Sabe-se que as áreas dos êmbolos das seringas A e B correspondem, respectivamente, a 3S, ou seja, 3 vezes a superfície, essa é a A, e a B, 1S. Ok? Para que o sistema fique em equilíbrio, a quantidade de moedas que deve ser colocada sobre o êmbolo da seringa B é igual a quanto? Bom, quando a gente pega uma questão como essa, a gente já pensa até em chutar, né? Mas o objetivo aqui é a gente resolver. Escuta o barulho aí, é a vizinhança. Vamos lá, a gente procura resolver, vai procurar resolver essa questão, tomando por base a referência, a própria referência lá da matéria passada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a questão em si, vou fazer um Ctrl+C nela e vou jogar lá no quadro que a gente costuma trabalhar. Então, beleza. Deixa eu abrir o quadro aqui. Vou colocar aqui a matéria de hoje. Resolução de questões. Anteriores. UERJ. Beleza. Cria o bloco e vamos. Bom, vou dar o Ctrl aqui e já vou compartilhar com vocês a página. Beleza? Estão vendo a página padrão que a gente sempre trabalha? Então, vamos lá. Sim. Sim. Vamos começar a nossa solução, né? Vamos começar a nossa solução dessa questão. Primeira coisa, a gente precisa identificar o assunto, tá? O assunto dessa questão aqui. O assunto dessa questão é pressão. O assunto geral é pressão. Pressão. Pressão de quem, Lobato? Pressão de uma superfície sólida sobre uma superfície líquida, tá? O princípio de Pascal, vou colocar aqui. Já está até aqui. Vou só sublinhar. O princípio de Pascal, ele é um dos princípios fundamentais da hidrostática. O que vem esse princípio? Geralmente se dá um exemplo bem comum que você tem um tubo de um lado conectado
a um outro tubo. Pode ser fino ou do mesmo diâmetro. Observe que nesse tubo aqui, eu vou colocar um êmbolo, ou seja, como se fosse uma tampa móvel, tá? Deixa eu apagar aqui. Uma tampa móvel. Tá aqui a tampa. E do outro lado também. Vou colocar um rosa aqui. Uma outra tampa. Vamos pensar naquele objeto chamado seringa. Quando você fica apertando ou puxando, aquela borracha de cor preta, aquilo é o nosso êmbolo. Então, aqui existe uma força. A gente vai fazer uma força aqui, desse lado. Vou colocar aqui lado A e aqui lado B. E do lado B também eu vou aplicar uma força. O que diz o princípio de Pascal? Na aplicação do princípio de Pascal, você tem que considerar o seguinte: a pressão que vai acontecer no lado A tem que ser igual à pressão que vai acontecer no lado B. Ou seja, a pressão sobre esse êmbolo que vai ser aplicada sobre o líquido que está aqui dentro, esse líquido aqui, a pressão que o líquido sofre sobre o lado A é igual à pressão que o líquido também vai sofrer do lado B, tá? Isso você aplicando força dos dois lados. Mas, claro, quando você aperta de um lado, só de um lado, desconsiderando isso aqui, se você fizer com que o êmbolo desça, esse êmbolo aqui vai descer. Por exemplo, ele desceu até aqui. É claro que esse êmbolo rosa ele vai tender a subir. E se fosse ao contrário? Ia acontecer a mesma coisa, tá? Então, sempre fica numa questão aqui assim de balança. Se você faz uma força de um lado da balança, esse lado aqui vai tender a subir. Se você faz uma força do outro lado da balança, esse outro lado da balança vai tender a subir. Tá? Então, no princípio de Pascal, é isso aqui que deve ser considerado. A pressão de um lado é igual à pressão do outro lado. No entanto, a gente não pode esquecer que pressão, a equação de pressão, vou botar aqui no cantinho, é isso aqui. A pressão de um corpo sólido é força sobre a área. Essa é a equação que você não pode deixar de levar em pensamento para a prova. Essa questão pode voltar a cair. Então, vamos lá, vamos resolver. Se eu estou afirmando que a pressão do lado A, é igual a pressão do lado B, eu posso falar o seguinte: a força de A sobre a área A é igual à força de B sobre a área B. Aí a gente volta lá no enunciado e observa o seguinte. Olha aqui, a área e área. E qual é o peso que eu vou colocar aqui em B? Isso aqui. 6 moedas.
Vamos voltar para conectá-los. O objetivo aqui é calcular a quantidade de moedas que eu tenho que colocar nesta seringa, por cima dessa seringa aqui. Né? O princípio de Pascal diz que quando você tem um sistema como esse aqui, você aplica a força de um lado, a seringa tende a subir. Se você aplica a força para baixo de um lado, do outro lado a seringa vai tender, o êmbolo vai tender a subir. Então é sempre uma gangorra. De um lado desce, do outro lado sobe. De um lado sobe, de outro lado desce. Mas, pelo princípio de Pascal, a pressão que se aplica em um ponto, essa pressão se distribui em toda a sua superfície. Vamos pensar numa bexiga. Você é convidado para o aniversário de alguém. Mas você não se contenta, você chega cedo, como sempre, no aniversário, e você é obrigado a ajudar. Aí o que você vai receber? Você vai receber uma bexiga para você encher. Aí você, caraca, vou ter que encher um montão de bolas. Beleza. Quando você começa a soprar essa bola que está murcha, o que vai acontecer com essa bola? Ela vai tender a virar uma esfera. Uma esfera. Mas virou uma esfera por quê? A primeira bola era preta, né? Ficou azul do nada, mas tudo bem. Virou uma esfera por quê? A força que você faz para emitir ar dentro dela, essa força ou essa pressão, ela se distribui por toda a superfície e acaba que forma, no caso para essa bolinha aqui, uma esfera, né? Tem a bolinha, as bexigas de coração, tem a palito, tem um montão de bexiga. Mas, de modo geral, você tem que pensar nisso. Então, para resolver essa questão, o que a gente vai fazer? Igualar a pressão de um lado igual a pressão do outro. A pressão é a força, né, o peso de um lado sobre a área, igual ao peso do outro sobre a área do outro. Sendo que a força de ar tem 6 moedas. Aqui, ó, 6 moedas. Vou colocar só isso aqui, 6. Qual é a área de ar? Fala para mim, pessoal. Vamos. É 3, professor? 3S. Pode ser? 3S. Muito bem. Alguém até já respondeu aqui embaixo. Isso, 3S. E de B? B é charada. Só colocar um B aqui. Ó. B. E a área de B? S. Muito bem. Parecia até um 9 ali. Vou colocar aqui um S. Quando a gente coloca a área de B, a gente se sente à vontade de passar régua. Aqui, ó. Beleza. Passei a régua ali. No S. Podia fazer isso depois, né? Deixa eu ver se consigo voltar aqui. Voltei. Vou fazer isso depois, senão fica muito confuso na hora de você relembrar. Beleza. Aí aqui, o que eu vou fazer? Vou repetir. Posso até dividir aqui também. Ó. 6 dividido por 3, né? Mas, enfim, eu vou repetir. Vou colocar 6 dividido por 3S. E do outro lado, B dividido por S. Vou cortar. S de um lado e S do outro. Quando você corta, você não pode dar mole nessa hora, porque vai ficar o quê? 6 dividido por 3, igual a B dividido por 1. Bom, 6 dividido por 3 dá quanto? 6 dividido por 3 dá 2.
servido por 3 dá 2. Então, vai ficar 2 igual a B. Olha só, quantas moedas você tem que colocar aqui? A quantidade de moedas que deve ser colocada sobre o êmbolo da seringa B é igual a isso. Letra C. Quando você resolve a questão, você tem que ir lá no número da questão, né? O número da questão e coloca um OK. E parte para a próxima. Tá? A gente observa que é uma questão tranquila. Esse assunto, princípio de Pascal, não foi trabalhado na última aula. A gente falou de pressão do sólido, pressão do líquido e pressão gasosa, pressão atmosférica. Ô, professor, você chegou a... Licença, você chegou a falar dessa formulazinha assim na outra aula? Sim, eu falei da fórmula de pressão do corpo sólido, mas não o princípio de Pascal. Tá? O princípio de Pascal você utiliza esta equação. Tá bom? Tá bom, professor. Então, pessoal, eu peço a vocês que não deixem de explorar aquela página, tá? Não deixe de explorar. Lá tem... eu quero estudar física hoje. Então, você vai começar a pegar as provas anteriores e procurar questões de física. É só você ir lá, ciência da natureza. E você vai conseguir diferenciar o que é química, o que é física, né? O que é biologia. Beleza? Vamos a outro assunto. Outra questão, tá? Ela estaria apresentando de maneira aleatória essa questão aqui. Vou levar lá para você. Espera aí. Tá aí, ó, essa questão. Essa questão, ela fala sobre... Vamos ler, né? Vamos ler a questão. Deixa só eu tirar essa coisinha aqui. Eu queria mesmo, na verdade, era tirar essa barra que está aparecendo para mim. Então, vamos lá. Leitura. Uma força F constante atua igualmente em 4 corpos distintos, de acordo com o esquema a seguir. Então, a gente observa que aqui eu tenho uma figura, tá? Uma figura estática. Você precisa ter essa habilidade. Você precisa ter essa habilidade de interpretar uma figura estática em física. O que essa figura estática está nos fornecendo de informação? É o chão. Aqui eu tenho um chão. O chão. Aqui. Aqui eu tenho um bloco. Esse bloco ele está em 2D. Tá? Mesmo porque não há necessidade de colocar um bloco em 3D. Ele está em 2D. E ele está sendo empurrado por uma força. Toda grandeza vetorial, já antecipando o assunto da amiga Luana, toda grandeza vetorial, tá? Ou toda quantidade vetorial, grandeza vetorial, ela nos fornece 3 informações. Toda quantidade vetorial, ela nos informa a direção,
nos informa o sentido e também a intensidade da grandeza ou da quantidade. Intensidade. Por exemplo, quantas direções existem? Existem 3 direções. 3 direções. Quais são as 3 direções? Vertical, horizontal e diagonal. Por exemplo, essa grandeza de quantidade vetorial, ela tem direção horizontal, tá? Na ocasião, a direção ali é horizontal. Ó, a direção horizontal. Qual é o sentido que essa quantidade vetorial está apontando? Para qual sentido? Quantos sentidos existem? Na verdade, a pergunta é essa, né? Quantos sentidos existem? Existem vários sentidos. Se a direção é vertical, vou colocar bonitinho aqui. Se a direção é vertical, coloca aqui. Se a direção é vertical, controle, beleza. Eu só posso ter 2 sentidos. Para cima ou para baixo. Direção vertical. Para cima, para baixo. Ou para norte, para sul. Para cima. E aqui para baixo. Ou norte e sul. Se a direção é horizontal, eu só posso ter 2 sentidos. Para a esquerda e para a direita. Aí. Horizontal, ó. Horizontal. Então, ó, para... Como é que deu ruim aqui na caneta? Foi. Ou seja, se a direção horizontal... Deixa apagando ali. Se a direção horizontal, eu posso ter somente 2 sentidos. Para a esquerda ou para direita. Direita. Sendo que esse para a esquerda e para a direita também a gente chama de outro nome, né? Para leste e para oeste. O leste aqui, ó, leste. E aqui é oeste. Assim como norte e sul. E tem a outra direção, que é a diagonal. A diagonal. Se a direção é diagonal, eu também tenho 2 sentidos. Na ocasião aqui, só pode ser nordeste. E aqui só pode ser sudoeste. Isso é geografia, né? Isso é geografia. Você tá fera. E na outra direção diagonal, eu só posso ter aqui Rio de Janeiro, sudeste, e aqui noroeste. Tá? Na ocasião, essa setinha aqui está apontando para leste ou para a direita. Tudo bem? Essa quantidade, ela é chamada de vetor. Ela é chamada de vetor. Ô, professor, quando eu estudei um pouquinho de vetor, é porque eu estudei pelo YouTube, né? Aí o professor lá tinha falado, tipo, de direção, sentido, só que ele não falou intensidade, ele falou módulo. É a mesma coisa Isso, da intensidade? uma coisa. Ah, tá bom, então, obrigada. Tá? O módulo ou intensidade, que eu vou falar depois, mas isso aqui, na verdade, é o número, né? O número que representa essa quantidade.
Em algumas situações, ao invés de colocar o número, a pessoa coloca a própria equação. Tá bom? Então, nessa questão, ela envolve a força de atrito. A força de atrito. FAT, ó, força de atrito. A força de atrito, ela é representada por essa letra aqui, um F, e aqui embaixo, subscrito AT. A força de atrito é chamada de FAT, FAT, que ela tem a seguinte estrutura algébrica. É uma letra grega chamada Mi, vezes uma força similar ao peso, no sentido oposto. Então, eu tenho aqui a equação da força de atrito. FAT igual a Mi vezes normal. Tá? Vou até escrever aqui. Calma aí. Calma aí que eu peguei a caneta errada. Ó, FAT igual a Mi vezes normal. Tá bom? Qual é a dinâmica aqui? A dinâmica é a seguinte. A força de atrito, pessoal, ela sempre vai existir. Ela sempre vai existir. Sendo que tem questões na física que você tem que desprezar o atrito. Outra, você tem que incluir o atrito. Mas para você vencer o atrito, vencer a força de atrito, que acontece sempre para um corpo assim, ó, inanimado, por exemplo, a cadeira, a mesa, a borracha. Se você botar a borracha, não sei onde você está, né? Mas se você colocar assim, você está estudando em casa. Mas se você colocar, por exemplo, um copo sobre a mesa, um copo vazio de vidro sobre a mesa, e você aplicar uma leve força sobre o copo, você vai perceber que o copo não vai se movimentar. Uma leve força. Mas se você ir aumentando, você vai perceber que o copo fica na iminência de entrar em movimento. Nessa questão, ela está pedindo para você justamente fazer isso. É como se fosse testar a força de atrito. Você aplica uma força F, né, sobre o bloco. Para o corpo inanimado, a força de atrito vai agir no sentido oposto. Aqui embaixo. Sentido oposto. Então, você vai precisar utilizar uma equação, duas equações na verdade. Ó, força, que vem a ser a segunda lei de Newton, igual a FAT. Força igual a FAT. Sendo que força é massa vezes a aceleração. Tá? O F, que você trabalhou lá no... Depende, né? Geralmente se trabalha no primeiro ano, mas também pode ser trabalhado no terceiro ano, dependendo do professor que você estiver estudando. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esta equação, esse produto MA, e substituir pelo F. Vai ficar, ó, M vezes A. O que é FAT? FAT está aqui, ó, Mi vezes normal. Vou substituir. Mi vezes normal. Como assim normal? Normal é a força que a superfície aplica sobre um corpo quando esse corpo entra em contato com ela. Por exemplo, você está sentado, você está de pé, você está apoiando a mão na parede.
que a força normal vai fazer? A força normal vai reagir. Por exemplo, aqui tem uma pessoa. Uma pessoa não, tem a parede e o chão. Aí aqui uma pessoa. Aqui uma pessoa. Vou esticar. A pessoa está esticando aqui o braço. Beleza. Observe que a pessoa está em contato com o chão. Então, a força normal vai agir aqui para cima. Aqui também para cima. E em contato com a parede. Então, a força normal da parede vai agir aqui assim. A força normal, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Se eu for zoomzar, ó, vou zoomzar isso aqui, vou trazer para cá. Zoomzei. Zoomzei. Beleza. Eu vou pegar aqui a parede. Vou pegar aqui a parede. A mão da pessoa. A mão da pessoa. Está aqui. Não é pé não, tá? É mão. Desconsidere aí, a mão. Beleza. A pessoa está em contato com a parede. Então, o que a normal vai fazer? Ela vai aplicar uma força contra a mão da pessoa, sendo que essa força, ela, obrigatoriamente, ela tem que formar um ângulo de 90 graus. Isso aqui, ó, 90 graus. Com a parede. 90 graus em relação ao chão. Como o bloco aqui, como o bloco está sobre o chão, então a força normal vai fazer isso aqui. Fazer isso. É a força normal. O que eu vou fazer aqui nessa questão? Tá? O que eu vou fazer nessa questão aqui? O que eu vou fazer? Eu vou repetir MA, vou repetir a constante de atrito, Mi, e considerar essa normal igual ao peso. Para você calcular o peso de qualquer corpo, é massa vezes a gravidade. Massa vezes a gravidade. Está aqui o peso. Peso. Ah, Lobato, como assim peso? Se eu tenho 70 quilogramas ou 60 quilogramas, isso não é meu peso? Não. Seu peso é 60 vezes a aceleração da gravidade, que vale 10. Então, meu peso é de 600 newtons. É isso. O que eu vou fazer aqui? Substituir a normal por massa vezes a gravidade. Então, se eu tenho a intenção de colocar o bloco em movimento, na iminência do movimento, eu tenho que igualar a força ao FAT. Mas a gente observa que tem massa de um lado e massa do outro. Isso já desconsidera que essa relação FAT não depende da massa. Eu posso cortar. Vai ficar só A igual a μ vezes G. Não depende da massa. Nessa questão não depende da massa. Eu posso cortar aqui, de um lado e do outro. Aí a gente volta lá na tabela. Olha como o elaborador da questão ele trabalhou essa questão, essa teoria que FAT com a segunda lei de Newton não depende da massa. Só depende de quem? Só depende do μ, do coeficiente de atrito. Olha só, despreze a massa. Olha aqui, botou M, 2M, 3M. Realmente, confunde quando se não tem informação. Mas a relação não depende da massa, só depende de quem, pessoal? Olha aqui. Só depende do μ, coeficiente
coeficiente de atrito. Está aí. Ou seja, A é proporcional a μ. Eu não tenho A proporcional a μ sobre 2, a μ sobre 4. Não tem isso, não. Não tem isso. É só proporcional a μ. Ou seja, se A é proporcional a μ, a gente volta na tabela e está aqui. Esquece isso. Esquece isso. Esquece isso. Então, somente corpo 1. Somente corpo 1. Tá aí. Alternativa ou item, letra A. Aí você vai lá na questão e põe um OK. Essa questão que foi apresentada, ela foi resolvida. E qual é o assunto dela? Força de atrito. Força de atrito está na minha responsabilidade. Tá? Lobato, você vai explicar isso na força de atrito depois com mais tempo? Aqui eu expliquei 90% do que você tinha que escutar. Falta 10%. Mas se a gente tiver a oportunidade, eu pretendo trabalhar o eletromagnetismo ainda. Não hoje, mas em momento de aula e com mais tempo, né? Com mais tempo, claro. Beleza, pessoal? Beleza. O fone que caiu. Alguma dúvida? Sempre tem, né? Dúvida. Na verdade, eu fiz a pergunta errada. Acho que a pergunta que tem que fazer aqui é a seguinte. Você entendeu por que ela só depende do μ e não depende da massa? Acho que eu perdi a conexão do áudio. Espera aí, eu vou desplugar aqui. Vamos lá. Pode falar que agora eu vou escutar. Estão me escutando? Sim, sim. Sim, não falou nada, professor. Alô, alô, alô? Oi, professor. Estou escutando, professor. Estou Fiquei escutando. sem áudio. Fiquei sem áudio. Então escreve no chat aí se você está falando alguma coisa e eu não estou escutando, por gentileza. Bom, coloquei o fone agora. Vê se fala alguma coisa para me escutar, por favor. Tá escutando aí, professor? Agora foi. Foi. Então, fala aí, só para você saber qual é o fone que está... Tá escutando, professor? Ah, valeu, valeu. São as tecnologias que não estou acostumado. Mas vamos voltar agora, vamos voltar. Bom, então a pergunta é a seguinte: vocês entenderam por que naquela questão a massa foi desconsiderada? Responde aí, por favor. Não muito.
Porque só depende do atrito? Só depende do coeficiente de atrito. Ali, porque eu cortei as massas, né? Cortei de um lado e do outro. Na ocasião, deixa eu voltar aqui. Aqui, tá vendo a equação aqui? Essa equação aqui. Aqui, eu cortei. É porque eu não mostrei cortando. Não gosto de fazer isso aqui. Eu cortei o M de um lado e cortei o M do outro, porque elas são iguais. Então, a matemática me permite cortar. O que vai sobrar? Sobra o A, sobra o coeficiente de atrito e a gravidade. Como o coeficiente de atrito está me dando sem nenhum outro número dividindo por ele, a não ser 1, e as opções que eu tenho aqui do quadro, é tudo assim, μ sobre 4, μ sobre 2, μ sobre 3, isso não tem essa opção. Eu só tenho o μ puro. Por isso que é a alternativa do corpo 1, somente isso. E o fato de eu ter cortado, a gente também despreza essas questões aqui da massa. A massa não vai ser, a massa é desprezada para você finalizar a questão. Mas como eu estava falando, quando tiver uma oportunidade de trabalhar força de atrito novamente, talvez a professora Luana também até trabalhe com vocês, aí você vai entender com mais detalhes, tá? Essa relação da segunda lei de Newton com a força de atrito. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Bom, vamos para uma outra questão. Também não foi explicada ainda, mas você precisa saber que ela também é alvo de cobrança. Essa questãozinha aqui. Pô, professor, é sério que isso aí caiu? Caiu. Essa questão, ela foi utilizada como referência no texto base. Lembra daquelas 11 questões que eu apresentei para você lá do texto base? Então, ela foi uma delas, de algum dos anos anteriores a ele. Está falando o seguinte: com o aumento do efeito estufa, a chuva ácida pode atingir a temperatura de 250 graus Celsius. Na escala Kelvin, esse valor de temperatura corresponde a quanto? Está aqui. Você consegue resolver essa questão? Sim ou não? Yes ou no? Fala comigo aí. Sim, beleza. Mas, vou bater chato, eu vou explicar aqui para você rapidinho. É rapidinho, hein? Prometo. Para a gente passar logo para outro. Para o assunto temperatura, eu tenho aqui um termômetro clínico. Essa parte aqui, como se fosse um tubo, vou chamar de tubo capilar, tá? Capilar. Essa parte aqui embaixo, vou chamar de bulbo. Bulbo. O que tem nesse termômetro clínico aqui? Esse termômetro clínico é feito de mercúrio. Então, vou colocar o mercúrio aqui dentro. Hg, mercúrio, metal líquido. Hg. Quando o termômetro entra em contato com o corpo para medir a temperatura, o corpo fornece calor para o termômetro.
Então, o que vai acontecer com o termômetro? O termômetro recebe o calor e o mercúrio ele vai subir pelo tubo capilar, porque ele sofre a dilatação. Muito bem. No entanto, quando se tem algo que vai reagir com esse calor recebido, detalhe que o ΔT aqui tem que ser de 5 minutos para atingir o equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Vocês saíram já do segundo ano, esse assunto do segundo ano. Equilíbrio térmico. Beleza. Sendo que o mercúrio é uma substância termométrica. Substância termométrica. O que essa substância termométrica vai fornecer para nós? A substância termométrica fornece para nós a propriedade termométrica. Que a propriedade termométrica, ela pode ser o quê? A propriedade termométrica pode ser, eu vou descrever aqui, propriedade. Propriedade termométrica. As propriedades termométricas podem ser o quê? Pode ser temperatura. Temperatura. Pode ser altura. Nesse termômetro clínico, ele só tem essas duas propriedades, tá? Altura e temperatura. Para o termômetro de gás, além da temperatura, também vai fornecer para a gente a pressão ou volume. Então, o que eu quero destacar são as propriedades termométricas. Então, eu posso ter relações entre temperaturas em Celsius, temperatura em Kelvin, temperatura em Fahrenheit. E quando eu tenho relações entre propriedades termométricas, entre temperaturas, na ocasião, aí eu tenho as equações apresentadas. Por exemplo, de Celsius para Fahrenheit é C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Celsius para Kelvin, C igual a K menos 273. Tá? Agora, se fosse relações entre propriedade, altura e temperatura, aí já envolveria escalas arbitrárias. Eu não posso deixar de falar isso para você. Não fique chateado com o Lobato. Olha só. Aqui eu tenho o termômetro. O termômetro delgado, por exemplo. Aqui eu tenho as medições. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. As medições de temperaturas. Aqui eu tenho um valor 35 graus Celsius. Aqui eu tenho outro valor 38 graus Celsius. E aqui eu tenho outro valor 41 graus Celsius. Concomitante à temperatura, para cada um eu tenho uma altura da coluna de mercúrio. Por exemplo, aqui eu tenho 4 centímetros, aqui eu tenho 10 centímetros, aqui eu tenho uma altura desconhecida. Então, uma questão como essa pode sim cair em sua prova
breve. Aqui vou trabalhar relações entre altura e temperatura, que a gente chama, na escola, de escalas arbitrárias. Isso mesmo. Azinho, Bzinho, Azão e Bzão. Azinho é igual sobre aliás, Azinho sobre Azão é igual a Bzinho sobre Bzão. Aqui só estou te dando um bizu para você resolver outras questões, tá? Mas depois eu vou voltar na questão lá inicial. Bom, quem é Azinho? Azinho é essa distância aqui, do 4 até o H. Então, vai ser H menos 4. E o Azão? Essa distância aqui toda, do 4 ao 10. Então, vai ser 10 menos 4. Quem é Bzinho? Fala para mim. Estou escutando. Quem é Bzinho? Trinta e 38 menos 35. Muito bem. 38 menos 35. E quem é Bzão? 41 menos 35. Ou não? Perfeito. Isso aí. Bom, o objetivo aqui é encontrar que altura é essa, Hzinho. Eu não posso fazer nada desse lado, então vou repetir. H menos 4. Embaixo eu posso, que dá 6. Aqui, ó, 10 menos 4 dá 6. E do outro lado, vai ser 3 dividido por quanto? 6. Por 6. Certo? Bom, se eu tenho embaixo de um lado 6 e do outro embaixo de um lado 6 também, eu posso passar régua. Esse pode passar régua significa que você pode cortar, que acaba ficando assim. Ó. E a matemática diz que o 4 ele passa para o outro lado com sinal positivo. Logo, qual é a altura da coluna de mercúrio para 38 graus Celsius? 7. 7. 7. 7 centímetros. Você não pode perder essa questão. Não pode perder essa questão. Bom, voltando então, o nosso objetivo aqui é calcular quanto vale 250 graus Celsius na escala Kelvin. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar C igual a K menos 273. Observe o número que está ao lado da letra Celsius. Né? O número que está ao lado da letra C de Celsius é 250. Então, 250 vai substituir o C. O K é a charada. E do outro lado, né, do lado do K, menos 273. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 273, lançar lá no primeiro membro, com sinal Positivo. Positivo. Então, fica 250 mais 273. Então, K dá quanto? 523. 523. Aqui, ó. Beleza? Pessoal, a unidade Kelvin, ela não tem o grau.
não tem a bolinha de grau. Isso aqui, ó, não existe na unidade Kelvin, tá? Não tem essa bolinha, não. A unidade Kelvin é uma unidade termodinâmica. Ela é termodinâmica. Vou escrever aqui, ó. Unidade termodinâmica. Ou seja, ela faz parte do sistema internacional. Ela foi criada a partir do conceito de temperatura. Por exemplo, temperatura é uma grandeza associada ao grau de agitação molecular. Se eu tenho uma molécula agitada, exemplo aqui, tem um microfone aberto, 373 kelvins, vou ter muita agitação. Vou descendo. Conforme você vai descendo, a agitação vai diminuindo. Por exemplo, 300 kelvins. Vou descendo mais. 273. Vou descendo mais. 100 kelvins. Vou descendo. Isso faz rotação para cima aqui. Ó. 10 kelvins. Vou descendo. Um pontinho só de um lado, um pontinho do outro. 3 kelvins. E sem nenhum tracinho de um lado, corresponde ao 0 Kelvin. Nesse estado de 0 Kelvin, a gente chama de zero absoluto. Zero absoluto. Beleza? Zero absoluto. Eu não posso deixar de falar também, essa questãozinha aqui tem muitas informações que eu fico incomodado se não falar. A questão da chuva ácida aqui, essa chuva ácida aqui, tem um objeto causador da chuva ácida que se chama carvão mineral. Carvão mineral. Carvão mineral diferente do carvão vegetal. O carvão mineral ele era utilizado como fonte, né, de energia em usinas termoelétricas. Utilizava para aquecer a água, mas não pode ser utilizada porque ela libera, no seu uso, libera enxofre. Enxofre, em contato com nuvem de chuva, provoca chuva ácida. E chuva ácida caindo em lagos e rios mata o peixe devido à mudança de pH. O peixe vai, fala igual meu filho, vai de F. O peixe vai ao LO, por causa da chuva ácida, mudança de pH. Beleza. Então, para essa questãozinha, tranquila, alternativa a letra D. Resolveu a questão? Vai lá na questão e já põe um OK. Tá? Um OK. Para você falar assim, opa, essa questão aqui eu não posso mais querer mexer, porque eu acho que não é D, é a letra A, então estou em dúvida, não pode mais. Tá? Vamos para uma outra questão. Essa questão é tranquila, não foi, pessoal? Tranquilo? Foi sim. Que bom. Vamos para uma outra questão. Uma outra questão é essa. Deixa eu descer um pouquinho o quadro. Essa questão aí. Essa questão, ela fala, tá, sobre
alavancas, máquinas simples. Sendo que esse termo, alavanca, ela não está especificado aqui, tá? E sim o termo chamado momento. Momento, né? Momento. O que é momento? Momento, pô, imagina o seguinte, tem uma pessoa dormindo. Não, deixa a pessoa, está no momento dela, está no momento de inércia dela. Se tem uma pessoa andando, feliz da vida, deixa ela, está no momento dela, está no momento de inércia, está andando com velocidade constante. Então, só para você não esquecer, momento se utiliza também em equilíbrio. Vamos para o assunto. Leitura. Um portão fixado em uma coluna está articulado nos pontos P1 e P2, conforme ilustra a imagem a seguir, que indica também 3 outros pontos, O, A e B. Sabe-se que a reta, olha só, é importante você interpretar a matemática, a reta OB 2,4 metros. Se tem uma linha em cima das 2 letras, é reta. Reta OB. E a reta OA tem 0,8 metro. Para abrir o portão, uma pessoa exerce uma força perpendicular, forma um ângulo de 90 graus, com o portão, no ponto B, produzindo o momento resultante MB. O menor valor da força que deve ser aplicada no ponto A, para que o momento resultante seja igual a MB em newtons, deve ser quanto? Vamos direto ao assunto aqui, pessoal. Lembra que eu comentei com você lá em máquinas simples que existe uma equação das alavancas? Né? Força potente vezes braço potente é igual a força resistente vezes braço resistente. Então, esse produto, força com braço, isso é chamado de momento. Momento. M. Então, aqui, M potente e M resistente. Momento potente e momento resistente. Eu fico até envergonhado. Essa questão aqui, se você fosse resolver, você ia brincar nela. Olha só, uma força foi aplicada. Uma força foi aplicada no ponto B. O eixo está aqui. O eixo está aqui. Uma força foi aplicada no ponto B. F. Essa questão é praticamente isso aqui. Aqui tem a alavanca. Aqui é o eixo principal. Aqui é o pivô. Uma força de um lado e uma força do outro lado. Essa força aqui vale... A questão falou que é 20 newtons. E essa outra força aqui é o X, você não sabe. Mas esse braço aqui é 2,4. E o outro, 0,8. Está aqui, ó. Força potente e aqui é resistente, ou vice-versa. Faz essa questão aí. Vou deixar você fazer um minutinho. Para quem for fazer, um minutinho para resolver. Ó, força potente, 20. O braço vale quanto? Isso, multiplique 20 pelo braço. E do outro lado é X, vezes o bracinho. Vamos lá.
Vamos ver quanto que dá. Faltam 40 segundos. E 25 segundos, hein? Claro que eu não estou contando, eu estou em pensamento. 10 segundos. Beleza, acabou. Então, vamos resolver. Mas eu preciso perguntar, alguém chegou a resolver a questão? Não deu tempo. Até pegar o lápis, né? Até pegar a caneta. Então, vamos lá. 20 vezes 2,4. É o braço. De um lado. Fechou. Beleza. Do outro, força resistente. Eu não sei. Vou colocar X, tá? Vou colocar uma outra letra, porque já tem um X aqui que está representando a multiplicação. Esse X aqui. Vou colocar um pontinho. Professor, Eu. é porque tem uma FR também. Resultante é a mesma que... Não, você falou que é outra. FR é o quê? FR. Esse FR aqui, na ocasião, é força resistente. Porque tem a resultante em outra matéria, né? Em outra ocasião. É lá Tá? daquela força que a gente estava falando de normal peso, né? É isso, é lá, na criação do lá. Tá bom. Tá? Uhum. Então, vocês conseguem enxergar que o braço resistente é esse aqui? Aqui? Que vale 0,8. Está aqui, ó. Braço resistente. Vou até pintar aqui de amarelo. O braço. E o braço potente? É o maior. É isso aqui tudo. O braço potente. Bom. Qual é o dobro de 24? — 48. Então, coloca 48 aqui. 48. Igual a x vezes 0,8. 48 dividido por 0,8 é igual a x. Vê na continha, por gentileza, aí, quanto que dá 480 dividido por 8. É 60, professor, letra D. Boa, 0,6. É isso aí. Olha aqui. Não é difícil quando você tem recursos. Tá aí. Não é difícil. Basta você se conectar à prova. E como é que você pode se conectar à prova? Todo dia você resolve algumas questões da matéria que você ficou de resolver, de estudar. E não precisa gabaritar, hein? Não precisa gabaritar. Quando chegar próximo da prova, eu vou dar o bizu do gabarito. Vou dar o bizu do gabarito. Quem assistir a aula vai se dar bem. Vou ensinar você a chutar questões e vai acertar. Mas tem a técnica. O concurseiro... Que só serve para essa prova, professor? Ou para todas? Para física, na escola não serve, não. Para mim, a matéria não serve, não. Para nenhuma das escolas serve. Por É pelo quê? padrão da quantidade de resposta, né? Boa, isso aí. É isso.
Se eu tenho 60 questões, eu tenho 4 itens, eu tenho que ter 15 na letra A. Eu tenho que ter 16 na letra B, por exemplo. Na letra C, eu tenho que ter 14. Está vendo que eu compensei 16? Na letra D, 15. Tem o bizu, bizu do gabarito. Porque ninguém consegue resolver a prova toda. Mas para você não chutar de qualquer jeito, até para chutar tem que ter técnica. Tá beleza, pessoal? Então, essa questão aqui é tranquila. A gente já trabalhou essa questão em sala de aula. A gente não fez em sala de aula, eu falo aqui, virtual. A gente não fez essa questão, né? Mas está fazendo ela a partir da prova anterior. E é engraçado, que quando você resolve as questões anteriores, você vai ganhando confiança. Mas você precisa se conectar e precisa se organizar. Não adianta querer resolver a prova toda em um dia. Não. Amanhã é dia de estudar o quê? Dia de estudar em casa, estudar história. Então, você vai e resolve as questões de história de cada ano. Vai chegar um momento que você vai falar assim, opa, esse assunto não sei. Qual é o assunto? Mesmo, mas você vai e anota. Vai lá, lê um livro, assiste uma aula no YouTube, um podcast. Então, peguei uma referência legal, boto na questão e analisa a questão para tentar resolver. É assim que se estuda. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, já está finalizando, hein? Eu ia terminar aí, ó, 9h35, 9h30. Mas vou até... Vou mais uma só mais uma, prometo. Prometo. Tinha até uma, duas, três... Tinha mais 3. Vou colocar só mais uma só. Bota 2, professor. Vai 2. Tá. Vou colocar 2, então. 2 conectadas aqui. Ó, não vai xingar a Guelzinha aí, não, hein? Nem sei quem tá falando, que eu não tô vendo aqui. Quem tá falando aí? É Nome? Ingrid. Ingrid. A Ingrid. Ó, vai pegar a Ingrid depois na escola aí. Ó. Não tem culpa disso, não. Vamos lá. É que eu falo sempre. Eu só preciso de uma orelha ativa para me escutar. Se a pessoa tiver alguma deficiência auditiva, pelo menos uma orelha, um ouvido que dê para escutar o Lobato, eu vou dar aula. Aqui tem quantos? Tem 14, tinha 19, mas a pessoa dorme cedo, né? Normal. Vamos então para essa questãozinha aqui para ir finalizando nossa aula. Observe no diagrama as etapas de variação de temperatura e de mudança de estado físico de uma esfera sólida em função do calor por ela recebido. Admita que a esfera é constituída por um metal puro. Durante a etapa D, ocorre a seguinte mudança de estado físico. Beleza. Essa questão ela é muito simples, mas eu preciso te falar sobre isso daqui. Variação de temperatura. É rápido. O que vem a ser variação de temperatura? A variação de temperatura ela se baseia nos pontos fixos de cada escala. Por exemplo, aqui tem a escala Celsius, aqui a escala Fahrenheit e aqui a unidade Kelvin. Vou colocar de verde. Esse ponto aqui de verde, a gente vai chamar de primeiro ponto fixo. Primeiro ponto fixo.
Beleza? Esse ponto fixo. E lá em amarelo, eu vou chamar de segundo ponto fixo. Segundo ponto fixo. Esses pontos, apesar do nome, eles não são fixos. Eles têm uma referência à pressão atmosférica ao nível do mar, de 1 atm. Então, significa que em 1 atm, a água, ela entra em fusão a 0 grau Celsius. E entra em ebulição a 100 graus Celsius. Isso porque está a pressão atmosférica de 1 atm. Esse ponto fixo também tem um nome, que se chama ponto de gelo ou ponto de fusão. O segundo ponto fixo tem outro nome. Vou trazer para cá. Se aqui é ponto de gelo, aqui é ponto de vapor ou ponto de ebulição. Ebulição. Beleza. Então, atenção para esses nomes aí. Hein? Atenção. Bom, na escala Fahrenheit, a gente tem aqui o 32 graus e 212, T12. Já expliquei porque o nome do perfume é T12 para os meus alunos e alunas. Mas vamos voltar aqui. Na escala Kelvin, eu tenho 273 e aqui 373. Quando se fala em variação de temperatura, a gente tem que ficar muito atento. Por quê? Por exemplo, qual é a variação, qual é a distância, qual é o intervalo na escala Celsius? 100. Aqui de 0 a 100, então é 100. Na escala Fahrenheit, 180. Na escala Kelvin, também é 100. Então, a gente vai trabalhar aqui a equação de variação. Ó. Variação de Celsius é 100, ou seja, ΔC sobre 100. Fahrenheit, ΔF sobre 180. E Kelvin, ΔK igual a 100. Se eu simplificar tudo por 20, eu vou ter uma relação dessa forma. Ou seja, sempre que na questão de escalas termométricas você tiver no enunciado palavras do tipo variou, caiu, reduziu, máxima e mínima, acréscimo, subiu, pô, subiu, esqueci assim, né? Subiu com o. Já está dando ruim. Bom, eu não posso usar aquelas equações que eu apresentei lá em cima. Essas equações aqui. Eu não posso usar as equações de Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Não posso usar essas equações aqui. Essas equações, elas são usadas para calcular a temperatura do corpo e não a variação de temperatura.
muita atenção. E o ERJ adora trabalhar com a temperatura global da Terra. Enfim, vamos agora prosseguir. E quando se fala em mudança de estado físico na química, a gente tem aqui sólido, líquido e gasoso. Correto? Está aqui, sólido, líquido e gasoso. Bom, a pressão de 1 atm, quando você aquece um corpo sólido, você tem aqui a chamada fusão. Quando você aquece um corpo líquido, esse líquido se transforma em vapor devido, se for a 100 graus Celsius, você tem a ebulição. Ebulição. E quando você esfria um corpo líquido, um corpo gasoso, você tem a liquefação. Quando você esfria um corpo líquido, você tem a solidificação. Beleza. Esse aquecimento, pessoal, tem como referência um calor chamado, uma quantidade de calor chamado latente. Calor latente. O que vem a ser o calor latente? O calor latente é o calor trocado entre os corpos que provoca mudança de estado físico sem alterar a temperatura do corpo. Por exemplo, você vê um gelo, um cubo de gelo. Você vê um cubo de gelo na rua. Uma pessoa deixou um gelo cair na rua, no chão. Beleza. Esse cubo de gelo, ele vai se transformar em vapor d'água através de um processo que na química a gente chama de curva de aquecimento. Por exemplo, aqui eu tenho um ponto que é o 0 graus Celsius. Aqui eu tenho outro ponto chamado 100 graus Celsius. Então, todo ponto abaixo de zero, toda temperatura abaixo de zero, o corpo está no estado sólido. Principalmente quando se fala que a situação dele inicial é sólida. Então, aqui é sólido. Ó, sólido. Quando esse corpo ele chega nesse ponto aqui, somente a sua temperatura muda. Ó, temperatura subiu. Temperatura mudou. Subiu. Por exemplo, se eu tenho um cubo de gelo a menos 8 graus Celsius, se o Sol continuar indo nele, ele vai ir até zero. Continua sendo gelo. A temperatura sobe de menos 8 até zero. E continua sendo gelo. Depois disso, ele vai passar por um processo, um patamar aqui, ó, chamado fusão. Fusão. Até um outro ponto. Até um ponto aqui. Isso, eu estou passando o processo de transformação, de mudança, transformação de estado da matéria. Tá? Mudança de agregação molecular. Bom, depois, se ele continuar recebendo calor,
a temperatura vai chegar até os 100 graus Celsius. Nesse ponto. Aqui. Quando ele chega nesse ponto aqui, ele não é mais sólido. Agora ele é líquido. Eu tenho a pressão de 1 atm líquido de 0 a, colocar assim, 0,1 grau até 100 graus Celsius. Eu tenho líquido. Depois, se ele continuar recebendo calor, eu vou ter outro patamar aqui. Outro patamar aqui. Nesse patamar, a gente vai chamar de ebulição. Ebulição. E se ele continuar recebendo calor, ele vai deixar de estar no estado líquido, e vai passar para o estado de vapor. Observe que o estado de vapor é após 100 graus Celsius. Aqui já é vapor. Vapor. Sendo, pessoal, esse assunto, apesar da questão ser pequena, mas tem muitas informações. Sendo que a gente ouviu falar em ebulição, coloca aqui, ebulição. Tem a chamada evaporação e tem a chamada calefação. Beleza? Calefação. Tudo isso tem a temperatura de referência. Por exemplo, você botou a roupa na máquina para lavar. A máquina bateu, centrifugou. Aí você vai tirar a roupa da escola e vai pendurar. A camisa da escola, qualquer camisa, não vai sair seca. Ela vai se secar com o tempo. Esse com o tempo quer dizer o quê? Que a temperatura ambiente não é 100 graus Celsius. A temperatura ambiente é 38 graus, 36, 40 graus Celsius, 22 graus Celsius. É uma mudança de estado do líquido para o vapor lentamente. Então, nesse caso aqui, cadê o pontinho que eu quero? Aqui. Nesse caso, a temperatura é menor que 100 graus Celsius. Eu só posso falar em evaporação com temperaturas menores que 100. Menor. Ebulição, a temperatura tem que ser necessariamente igual a 100 graus Celsius. Tá? Tem que ser necessariamente igual a 100 graus Celsius. E O que vem a ser calefação? Calefação é a chapa quente, né? Chapa quente, por exemplo. Estão me escutando, pessoal? Eu tirei o fone. Sim. Fala aí alguma coisa para poder ver se o som vai chegar até mim. Estamos sim. Dá para ouvir, professor, dá para ouvir. Vou ligar aqui de novo. Não, vou botar o fone raiz. Fone raiz. esse negócio de fone sem fio, pô, tá ruim. Fala aí para ver se eu escuto. Lobato. Professor, tá escutando? Lobato? Tô na área. Agora sim, valeu. Beleza. Então, obrigado. Então, posso falar em calefação. Exemplo, ferro de passar roupa, está há bastante tempo já na tomada e você está em dúvida se está quente ou não.
que você faz? Umedece, aponta o dedo e... Opa, está quente, está quente. Porque uma temperatura superior, temperatura maior que 100 graus Celsius. Evaporação, passagem lenta. Ebulição, passagem rápida. E calefação, passagem brusca do líquido para o vapor. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, finalmente, a gente consegue resolver essa questão. Olha o patamar. Aqui ele já começou do estado sólido. Então, aqui é líquido. O vapor nem colocou vapor, que seria o gasoso aqui. Sendo que a passagem do sólido para o líquido, em B, é chamada de quê, pessoal? Fusão. 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 E olha aqui, olha só, casca de banana, ó, fusão, mas não é. Eu quero o patamar B. B não, D de dado. Então, essa aqui não pode ser. Não pode ser, já apaga ela. Sublimação é a passagem direta, né? Nem coloquei aqui. É a passagem direta do gasoso para o vapor ou vice-versa. Aqui é a sublimação. Também não pode ser. Tá? Aqui, o que vem a ser a condensação? A condensação é o vapor d'água esfriado no espaço. Exemplo, você olhou para o céu, viu um avião. Aí, lá em cima, você viu como se fosse uma nuvem, um jato, um rastro saindo do avião. Como se fosse um foguete, né? Tem aquela nuvenzinha que sai por trás ali. Aí você, caraca, aquilo ali é um foguete, aquilo ali é um avião a jato, o que é aquilo ali? Na verdade, é o ar quente entrando em contato com o ar frio. Aí ele se condensa. A liquefação acontece quando o ar quente entra em contato com uma superfície fria. A liquefação. A janela, por exemplo, fica pingando, gotejando, né? Uma linha assim, como se fosse chorando. Por quê? O ar quente entra em contato com a superfície fria e ela se liquefaz. O ar, na verdade, né? O vapor d'água. Então, a melhor opção para essa resposta aqui é a vaporização. Mesmo, cadê? Mesmo não colocando a situação aqui do vapor, nessa aqui em cima, tá? E nem colocando questões de pressão. Então, a melhor alternativa é letra D de dado. Tá bom? Letra D de dado. Aí você vai na questão e coloca um OK, porque essa aqui você finalizou. Beleza, pessoal? Beleza? E vou deixar, não vou resolver. O Lobato já está cansado também. Cansei, hein? Cansei mesmo. Vou deixar essa questão para você resolver, tá? Essa questão aqui envolve troca de calor. Deixa eu voltar lá no quadro. Aqui. Cadê? Essa questão aqui. Aí você vai resolver. Tá beleza? Estude esse assunto e coloque, pode colocar até no próprio grupo lá, tá? A solução. Eu vou dar uma olhadinha para você, se você fez direitinho, tá bom? Nessa questão aqui, você vai trabalhar a troca de calor.
que vai envolver esta equação, que macete. Sendo que você vai colocar MA, CA. Não vou resolver, não. Vou deixar para você. Vou deixar para você resolver. Mas a equação é essa, tá bom? Que A mais QB igual a zero. Você tem que encontrar a temperatura de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Aí eu vou pedir para você me apresentar amanhã, tá? O que é o equilíbrio térmico e o que é calor, e mais para frente me apresente esta solução, tá bom? Uma tarefa para você estudar física aí. Então, pessoal, por hoje é só. Vou finalizar aqui a gravação. 10 Tudo horas. bem, professor. Obrigada. Boa Tá? noite. Boa noite. Bom Boa noite, descanso. professor. Boa noite. Bom descanso aí, professor. Boa noite, professor. Boa noite.